Olá, queridos irmãos, este é o programa Ágatos Brasil, um programa com a pretensão de apresentar só mensagens doutrinárias, na esperança de que Deus, através delas, realize um grande avivamento no Brasil. É Deus quem vai realizar e não nós, somos apenas servos dele nesse mistério. A mensagem desta manhã é ensinando outras doutrinas. Ensinando outras doutrinas. 1 Timóteo 6,3 apresenta a seguinte escritura: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, essa é a referência. Cristo é o centro do ensino de toda a palavra e de toda a piedade. Pode ser que algum irmão, alguma irmã diga: mas quem é que vai, no meio das nossas igrejas, das muitas denominações das quais participam o povo de Deus, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é que vai pregar uma mensagem, um ensino diverso das palavras de Jesus Cristo? O contrário, totalmente não fundamentada na Bíblia. Cuidado! Há sim quem as ensine, e são muitos, e o fazem de modo velado. Eles pregam não de modo contundente, mostrando o quão distante eles estão da Bíblia. Pelo contrário, eles buscam apoio na Bíblia, usam a singeleza das palavras da Bíblia exatamente para fundamentar os seus ensinos. Usa propostas do Evangelho para justificar as suas artimanhas. Isso ocorre quando se perverte, quando eles pervertem o Evangelho, adaptando as suas filosofias, adaptando o Evangelho aos seus interesses, ao tempo que se vive hoje. Quando ajustam aos interesses das pessoas, quando ajustam o Evangelho aos interesses das correntes que estão vigorando. E quantas são as correntes doutrinárias, ideológicas, filosóficas e religiosas que estão permeando este tempo, que estão vigorando. Quando passamos a pregar um Evangelho conveniente ao status quo, quando passamos a pregar ou quando aceitamos um evangelho que esteja sendo pregado de acordo com os interesses da pessoa, torcido, ajustado para contemplar aquilo que as pessoas vêm fazendo, o que a sociedade vem ditando como a forma correta de ser e viver. Portanto, queridos irmãos, há doutrinas de demônios, sim, já falamos aqui. Doutrinas essas que estão citadas pelo apóstolo Paulo nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 1. Tais doutrinas vão com roupagem bem cristã. Elas não vêm com vestimentas com semelhança demoníaca. Elas não vêm mascaradas, diríamos assim, daquilo que se apresenta no carnaval. Né? Pelo contrário, elas vêm ardilosamente fundamentadas em textos escolhidos e totalmente fora do contexto. Tais doutrinas são frontais contra os princípios da Bíblia. Chegamos a achar que alguém em sã consciência não as aceitaria, mas aceitam-se. Basta atentar para os cultos de certas igrejas de hoje por aí, que são catadoras de grana. A ver, por exemplo, quantas vezes falam de Jesus Cristo como Salvador. Você já ouviu falar nessas igrejas que estão aí na televisão, enchendo canais o dia inteiro, em várias emissoras seguidas? Quantas vezes falam de Jesus Cristo como Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio a este mundo para morrer por nós, para nos perdoar e para nos salvar? Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, vê esses pastores e bispos e apóstolos ensinando doutrinas bíblicas? Por acaso o irmão tem visto isso? Quantas vezes eles falam do pecado? Do pecado. A palavra pecado não aparece nessas igrejas, nessas religiões, de jeito nenhum. Perceberam? São doutrinas demoníacas, diabólicas. Então pensemos um pouco sobre essas doutrinas
e seus profetas, e seus pregadores, e seus anunciadores, que nada mais são do que pessoas que estão buscando atender e alcançar os seus interesses, e olha que eles conseguem mesmo. Já citei num outro programa, não sei se da internet ou da TV, mas eu citei o fato que quando eu era jovem, tinha uma musiquinha de carnaval que tinha uma filosofia bastante interessante, pois dizia o seguinte: está provado que neste mundo tem bobo para tudo. Um dos seus versinhos dizia: camelô na conversa, ele vende algodão por veludo. Está provado porque neste mundo tem bobo para tudo. Será que você é um desses bobos que está sendo enganado por esses líderes religiosos, por esses falsos pregadores, por esses falsos apóstolos, falsos bispos, falsos profetas, falsos mensageiros, falsos missionários? Procura saber da vida deles, o que é que eles têm. Estão milionários e você? Você conseguiu se enriquecer? Ah, mas eu vejo testemunho de um e de outro. Testemunhos, sim, arranjados, comprados, ajustados. Vamos acompanhar direitinho essa questão desses ensinadores de doutrinas vãs, de outras doutrinas, totalmente divergentes da Bíblia. Primeiro ponto, são simpáticas revelações de anjos. Gálatas 1:8 diz algo semelhante. De vez em quando ouvimos um crente ou outro falando: um anjo me apareceu. Um anjo me apareceu. Graças a Deus, nenhum anjo me apareceu em nenhum momento da minha vida. E se me aparecer um anjo para me falar alguma coisa, eu não vou deixá-lo falar inicialmente. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E sabe qual é a pergunta? A pergunta é bíblica. Você confessa com a sua boca que Jesus Cristo veio em carne? É a Bíblia que orienta isso. Eu vou perguntar isso para ele. Se ele ficar calado, gemer, disser balançar com a cabeça, eu já sei que é o diabo ou um dos seus demônios. Não! O verdadeiro anjo de Deus tem que chegar confessando que Jesus Cristo veio em carne. Nada disso. Anjo, coisa nenhuma. Para quê? Eles não têm nada a nos dizer. E sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, já nos diz tudo o que precisamos para o nosso viver, para o nosso caminho, para a vida eterna, para a nossa condução neste mundo como filho de Deus. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. O diabo pode manifestar-se até na forma de anjo de luz. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia que diz isso. Se ele se apresentasse com um tridente de vermelho, capa vermelha, de chifre, de pés, com cascos de moares ou bovinos, seria muito fácil identificar. Mas não é assim que ele se apresenta. Deus usa anjos? Usa sim. Mas eles são serviçais de Deus. Usa quando quer, como quer, e nós nem sabemos que eles foram usados. São enviados para fins bem específicos, mas não como mensageiros, não para lhe dizer coisa alguma. Os mensageiros hoje somos nós, os pregadores da santa e bendita palavra do Senhor, que anunciam as mensagens fundamentadas na Bíblia. O que nos diz Paulo? Paulo disse o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. Sabe o que significa isso? Seja excomungado, seja maldito, ponha para correr. E é isso exatamente que estão enchendo as nossas televisões hoje. Estão enchendo com mensagens demoníacas, com mensagens anátemas. Pois bem, seja excomungado, amaldiçoado. Outra coisa, um outro ponto. Profetas que aparecem nas igrejas ensinando paradoxalmente a Bíblia. Profetas que ensinam o oposto da Bíblia. Não nos esqueçamos que na igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, existia Jezabel, que a si mesmo se declarava profetisa. Ela ensinava e seduzia a prática da prostituição, entre outras coisas.
E era uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali não era igreja do diabo, era uma das 7 igrejas de Jesus Cristo, a Ásia. Era uma igreja do Senhor Jesus Cristo e lá estava uma falsa profetisa. Em quantas igrejas do Senhor Jesus Cristo por aí afora tem falsos profetas, tem demônios atuando. Há algum tempo atrás, um amigo, grande amigo meu, recebeu uma informação de que em uma das igrejas da sua denominação estava alguém profetizando, falando em uma língua estranha, coisas lá, e os crentes, os membros gritando, aleluia, glória a Deus, etc. E ia tudo bem, quando de repente um senhor que estava lá diz, parem de glorificar, porque isso é um demônio, o que ele está falando é uma outra língua, em uma língua árabe que eu sei, que eu conheço, e ele está amaldiçoando a Deus e a Jesus Cristo. Estava na igreja falando como se fosse um enviado de Deus pelo Espírito Santo de Deus, e não era. Ah, meus queridos irmãos, há algum tempo atrás, um pastor disse que conseguiu ler o que estava escrito no livro selado, aquele lá de Apocalipse, aquele que só o Cordeiro, ou seja, só Jesus Cristo conseguiu ler. Ele ensinava isso na sua igreja e estava assim de gente, achando que ele conseguiu ler, mas ele não parou nisso. Esse mesmo pastor disse que ele, toda noite, ele já não preparava mais sermão, toda noite ele se reunia com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e com o Espírito Santo. Eu nem sei como fazer isso, porque Deus Pai e Deus Filho estão lá em cima e o Espírito está aqui embaixo. Ele se reunia com a Trindade para receber as mensagens que deveria anunciar. Isso é loucura, mas tinha gente que o seguia. E ainda tem gente que acha que aquilo era possível sim. Mas a Bíblia continua dizendo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, em que os membros das igrejas não vão se contentar com a verdade da Bíblia. Pelo contrário, acercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que seguindo ou sentindo cobichão nos seus ouvidos. 2 Timóteo 4:3, é Paulo mesmo quem escreve isso. São as novidades que sempre são mais apetitosas. A novidade sempre atrai. Igrejas com cultos diferentes, com sermões entusiasmantes, com palavras e promessas diferenciadas. Falar sobre pecado, estamos enjoados disso. Falar sobre salvação, não precisamos mais. É exatamente isso que o diabo vem dizendo na sua orelha, meu irmão, minha irmã. Foi mesmo assim quando o diabo trouxe uma novidade a Eva e envolveu a Adão. E o que deu? Deu na queda dos dois e na nossa queda, na desgraça que o mundo está vivendo até hoje. Mas vamos a um terceiro ponto. Interpretações torcidas de textos bíblicos por pregadores que querem e que dirigem essas pseudo-denominações. Todos esses pilantras, que se dizem pastores, bispos, apóstolos, etc., são especialistas em torcer a Bíblia. Eu falei pilantras. Alguém disse há poucos dias para mim, pastor Heitor, cuidado, isso é perigoso, está pegando pesado demais. Então, estou pegando um pouco mais pesado nesta hora, nesta manhã. São pilantras, eles não são outras coisas. Quando olhamos para esses políticos corruptos, sem vergonha, criminosos, ladrões, juízes e tudo mais, eles são da mesma laia que esses tais apóstolos, bispos, pastores e missionários. Eu estou sendo específico, porque quando eu falo pastores, você sabe quais são. Quando eu falo bispos, você sabe quais são. Quando eu falo apóstolos, vocês sabem quais são. São eles mesmos, pilantras. Alguns são até pornográficos. Apareceram 2 aí, um que já se apresentou como apóstolo e um como pastor, com a boca suja. Mas interessante, quando Deus resolveu alocar um servo dele para uma obra, e esse servo é maravilhoso, extraordinário, escreveu extraordinariamente Isaías, a primeira coisa que Deus fez, sabe foi o quê? Purificar os lábios daquele homem com uma brasa, tirada do altar, com uma tenaz, para ele poder falar as verdades.
pastores pornográficos, bispos e apóstolos com palavras sujas? Espera aí, brincadeira. E você os acompanha, compra as suas máscaras. Máscara invisível. Você compra essa máscara, manda dinheiro para esses camaradas que têm aviões, helicópteros, fazendas e tudo mais. Eles torcem a Bíblia quando escolhem só textos que são positivistas, que fala de cura, que fala de livramento, que fala disso, que fala daquilo, de emprego, de progresso, de solução. Fazem programas especiais para resolver problemas de casamento. Macumbeiros também fazem essas coisas. De vez em quando eu vejo no Rio de Janeiro, quando vou lá, passo, trago o seu amor em 24 horas, em 48 horas. É uma ideia que esses bispos, esses pastores, esses missionários façam isso. Coloque no seu programa, traga o seu homem em 24 horas, ou um pouco mais. Pede uma grana que vai ter bobo para tudo. Se esquecem que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As outras coisas, na forma de bênçãos, de cura, as demais coisas, são acrescentadas àqueles que creem, mas elas não são primais, elas não são prioritárias, não são objetivos do Evangelho. Os milagres que Jesus Cristo realizou enquanto ele esteve aqui, ele não realizou porque as pessoas o necessitassem, embora necessitassem. Realizou para mostrar que ele era o poderoso Filho de Deus. Essas pessoas particularmente ignoram que se alguém fizer à Bíblia qualquer acréscimo, qualquer torcida, Deus lhe acrescentará os flagelos que estão escritos na mesma. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro de Apocalipse. Eu ouso dizer muito mais, essas pessoas nunca tiveram e jamais terão os seus nomes escritos no livro da vida, porque são arautos de Satanás, que assaltam as igrejas do Senhor Jesus Cristo, com a conivência de muitos dos filhos de Deus. Não seja você um conivente nessa situação. Todo dia, meu querido irmão, minha querida irmã, surge uma igreja louca dessas aí. Não tem problema, pode surgir. São estratégias do diabo para confundir as pessoas. Mas a mesma Bíblia diz que nós não estamos ignorando, não ignoramos os ardis, as artimanhas do diabo. Nós as conhecemos. Você pode dizer, mas não conheço todas. Sabe por que você não conhece? Porque você não lê a Bíblia. Algum tempo atrás, uma irmã que era pastora abriu um trabalho bonito lá em Nova Iguaçu, onde ela morava, e uma pessoa oriunda dessas igrejas que veio de lá com o título de diaconisa, ela recebeu como sendo diaconisa. Quando ela citava um texto que pedia para a mulher perguntar, ela não sabia nem onde estava o livro na Bíblia. Ficava dizendo misericórdia, misericórdia, onde está a misericórdia? Não sabia nada. São pessoas que não leem a Bíblia, não são incentivadas a lerem a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão, minha irmã, todo dia. Faça seu culto doméstico. Tem dificuldade? Conversa com seu pastor, com um crente mais antigo. Leia, estude e ouça com carinho essas palavras, porque estão sendo produzidas e encaminhadas ao seu coração para o seu bem, para o bem da sua igreja. Um quarto ponto é o seguinte: todo e qualquer tipo de evangelho que fuja da sua definição. Qual a definição de evangelho? Já citei muitas vezes. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Toda, mas toda, rigorosamente toda e qualquer definição que fuja disso, certamente é diabólica. Não fiquemos pensando que o diabo tenta enganar os crentes, como disse agora há pouco, com as vestiduras vermelhas, com aquelas fantasias horríveis que usam aí no carnaval. Eu já ia dizendo se usa, eu nunca usei, nunca fui, né? Casco de animal, chifre, tridente na mão, enfim, a espada mortal como se fosse a própria morte, nada disso. Ele se apresenta sempre com muita sutileza. Sabe por quê? Porque ele é o enganador
Ninguém engana alguém com algo que é óbvio. Já observaram que as pessoas que dão um golpe na sociedade se apresentam sempre muito bem vestidas, bem arrumadas, com um bom carro, ainda que seja roubado? Não se apresentam cheias de frases de efeito próximas de baixo calão. Não, não. Se apresentam com uma linguagem agradável, com ideias bem colocadas, sorridente, com um ar de pessoa confiável, para enganar. Pois bem, quando um traficante se aproxima de um incauto, ele não diz para aquele que ele quer viciar: olha, essa droga vai arrasar com você, vai quebrar a sua família. Por causa dela você vai vender as coisas de casa para usar o crack ou a cocaína. Vai destruir a sua vida. Você vai colocar a sua vida na sarjeta, na podridão. Não, eles não chegam assim. Eles sempre chegam dizendo que aquela droga vai dar um barato, vai propiciar um bem-estar extraordinário. Ele vai se sentir um super-homem. Aí você vai crer nele. Vai elevar você e você vai ficar realmente por cima durante algum tempo e por baixo o resto da vida. Mas no fim será a sua destruição, você sabe disso. Assim age e sempre agiu o diabo. Ele está perdido, ele sabe que está condenado e lhe importa que mais e mais sejam desgraçados quanto ele. Cuidado com essa enxurrada de doutrinas evangélicas e religiões que dizem evangélicas que estão por aí. O fim delas é um inferno. E para os crentes, a sua neutralização. Tudo isso é trabalho do inimigo. Não se deixe enganar. Não se deixe enrolar por essa gente. Afaste-se, firme na sua igreja, na sua denominação séria. É Assembleia de Deus, é batista, é presbiteriano, é congregacional, é metodista, é casa de oração, enfim, qual a sua igreja eu não sei. Firme-se lá. E se você faz parte de uma dessas denominações loucas que acabei de me referir, saia de lá, procure uma igreja séria, vai servir a Deus, vai glorificar a Deus, vai honrar a Deus, vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a todos. Amém.